Ok, meninos, voltando agora a uma aula de português. E o nosso assunto de hoje será verbo, tudo bem? Não é um assunto difícil, mas exige que você tenha atenção. Você vai entender a basezinha do que é um verbo, tudo bem? Então, se você estiver aí na sua casa se perguntando, tio, mas como é que eu posso saber o que é o verbo? E agora, hein? Como é que você pode saber quando você tem um verbo numa frase? É isso que a gente vai aprender. Como base principal, gente, o verbo, né, para você entender basicamente, é uma ação. Vamos entender assim. O verbo é uma ação, é algo que você executa, algo que você faz. Então, numa frase, toda ação que você fizer vai ser considerada verbo. Vamos ver os exemplos aqui no quadro e está aí no teu livro. Lembrando que está na página 115. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Página 115. Tudo bem? É isso? Ok. Então vamos para cá no quadro. Eu coloquei os mesmos exemplos que estão no seu livro. E diz assim, ó. O curumim escondeu milho no bambu. O curumim escondeu milho no bambu. Gente, preste atenção. Para você descobrir onde está o verbo desta frase, o curumim escondeu milho no bambu, você vai ter que se fazer uma pergunta. A pergunta é, o que o curumim fez? Hein? Estou fazendo essa pergunta. O que o curumim fez? Aí você pode dizer, ó, o que o curumim fez? Ele escondeu o milho no bambu. Não é isso? Então preste atenção. O que o curumim fez? Ele escondeu milho em um bambu. Veja aqui qual foi a ação que ele fez nessa frase. A ação de esconder. Ele escondeu alguma coisa no bambu, no caso o milho. Então, o esconder, esse escondeu, ele vai ser considerado o verbo. Porque é a ação que o curumim fez. Escondeu o milho no bambu. Deu para entender aí? Não falei que era fácil? Vamos para outra frase? Olha esta outra frase. Os curumins, né? A pergunta aí, tio, mas o que é um curumim? Curumim é menino, né? Tá? Os curumins cortaram a corda. Os curumins cortaram a corda. Pergunta. O que os curumins fizeram? Hein? O que os curumins fizeram? Aí você pode dizer, eles cortaram a corda. Gente, cortar alguma coisa não é uma ação? É ou não é? Claro que é. Cortar a corda. Então, o cortaram, esse cortaram é o verbo. É a ação que os curumins estão tendo de cortar a corda. Cortaram a corda. Veja que o verbo sempre vai ser classificado como uma ação. Ó, esconder. Eu escondi, eu cometi uma ação. Eu cortei, eu cometi uma ação. Então, para você entender basicamente, a ação sempre será o verbo. A ação sempre será o verbo. Tudo bem? Ó, isso aqui é básico, gente. É bem básicozinho. O teu livro vem dizendo assim também, ó. Esconder o milho é o que o curumim fez. A ação do curumim. Cortar a corda é o que os curumins fizeram. É a ação do curumim. A ação de cortar alguma coisa. A ação é a palavra que indica o que faz a pessoa. Essa pessoa, gente, você vai poder entender como se fosse o sujeito. Isso não está no teu livro. Mas para você entender. É o sujeito da frase, tá? Quem é o sujeito? Os curumins aqui também. É o sujeito. Sujeito. Se ele é o sujeito, a ação sempre será o verbo. Se ele é o sujeito, a ação sempre será o verbo.
Dizemos se eu disser assim: o balão sobe. O balão sobe. O que o balão faz? Aí eu vou fazer a pergunta: o que é que o balão faz? Ele sobe. Então a ação de subir vai ser o verbo. É a ação, o balão está subindo. E quem vai ser o sujeito dessa frase? O balão. Ele que vai indicar o verbo. Então, ó, o balão sobe. Sujeito balão, o verbo será sobe. Sujeito e o verbo. A ação. Tudo bem? Lembrando disso, sempre se você lembrar, você não vai mais esquecer. Sempre faça a pergunta para a frase. Se você fizer a pergunta, você vai saber quem é o verbo. Não é nada difícil. E verbo é sempre a ação. O verbo é sempre a ação. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham entendido. Realize a atividade com bastante calma. Até a próxima. Um beijão, um abraço. Fui!